Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra revelada, para estudarmos a palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Batalha pela Mente. Há no grande conflito uma batalha pelas nossas mentes entre Satanás e Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3 e 6, a palavra do Senhor assim nos diz: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Verso 4: Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só que interessante. Quem é o Deus desse século? Satanás. E ele cega o entendimento de quem? Dos incrédulos, dos que negligenciam, dos que não creem na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5: Porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós não devemos pregar a nós mesmos, exaltar a nós mesmos, e sim exaltar a Cristo Jesus. E o verso continua: Mas, devemos pregar e exaltar a Cristo Jesus como o Senhor, e nós mesmos como os vossos servos, servos de Cristo, por amor de Jesus. Verso 6: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá o que é? A luz. Quem é a luz? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Algumas perguntas que nós devemos fazer em cima desses versículos que eu li do capítulo 4 de 2 Coríntios. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Como a nossa mente pode ser aberta? Quem está por trás das obras das trevas e quem lidera as obras da luz? O Deus desse mundo, o Deus desse século é Satanás. E ele cega o entendimento de quem? Dos incrédulos. Daqueles que não buscam, daqueles que não creem na palavra de Deus, Satanás cega a mente, o entendimento dos incrédulos. Eles impedem de estudar, de entender a palavra de Deus e ocupa as mentes das pessoas com coisas vazias, com coisas vãs. E afasta da verdade essas pessoas. O Evangelho, é que abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Ou seja, nós clamamos pelo Espírito Santo, nós pedimos ao Espírito Santo para que abra a nossa mente, o Evangelho nos dá o entendimento. E nós entendemos o Evangelho com clareza. A palavra grega para entendimento nessa passagem é noema, que significa literalmente percepção e capacidades mentais. O comentário bíblico adventista do sétimo dia esclarece: a batalha entre Cristo e Satanás é pela mente. Então, qual é a batalha entre Cristo e Satanás? É pela mente do ser humano. Cristo quer hoje tomar a sua mente para ele. Mas existe um acusador, o inimigo das nossas almas, que quer também tomar as nossas mentes para que nós não compreendamos a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 7, no verso 23, assim a palavra do Senhor nos diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, olha só, é sempre uma batalha, pela mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O verso 25. Graças a Deus, porque Jesus
Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, olha só, com a mente de mim mesmo, do eu, com a nossa própria mente, somos escravo, sou escravo, né, da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo a carne, da lei do pecado, né? Então nós devemos estar segundo o Espírito, não segundo a carne. Devemos ser tomados pela mente de Cristo, para que nós entendamos, né, as promessas de Deus em nossas vidas. Ainda em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor assim nos diz: e não vos conformeis com este século. Em outras traduções diz: não vos conformei com este mundo. Não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Não devemos nos apegar com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Devemos renovar a nossa mente. Mas de que forma nós renovamos a nossa mente? Em oração, clamando o Espírito Santo para que tome posse da nossa mente. Essa deve ser a nossa oração. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como nós podemos experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Entregando, renovando a nossa mente em Cristo Jesus, com o Espírito Santo. 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 14. Tá assim: mas os sentidos deles se embotaram. Olha só que interessante. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Interessante, não é? Capítulo 11 de 2 Coríntios ainda, no verso 3. Capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Aqui, né, Paulo está dizendo, né, que receio, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E quem pode corromper a nossa mente? A Satanás. Assim como a serpente, né, lógico que lá não a cobra, mas quem estava por detrás, Satanás, corrompeu a mente de Eva, né? Assim Satanás pode também corromper a nossa mente. E a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então Satanás pode corromper a nossa mente. Filipenses capítulo 2, verso 5. Está assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter em nós mesmos, né, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou e não quis por usurpação ser igual a Deus, né? E se esvaziou de si mesmo. E por isso que ele viveu uma vida aqui nessa terra com a sua mente tomada pelo Espírito Santo, porque ele vivia uma vida de obediência e dedicação à oração e o estudo da palavra. Por isso que ele venceu, por isso que ele não caiu em nenhuma das tentações, porque ele deixou a sua mente repleta das coisas dos céus. Ainda em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, a palavra do Senhor assim nos diz. Versículo 7 primeiro: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz de quem? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que revelação interessantíssima da palavra do Senhor, né? Guardará o vosso coração, guardará o nosso coração.
E também guardará a nossa mente em quem? Em Cristo Jesus. A nossa mente só pode ser guardada perfeitamente em Cristo Jesus. Se a nossa mente está em Cristo Jesus, Satanás não tomará, posse de nossa mente. Porque a nossa mente está tomada, em Cristo Jesus. Outra passagem. A principal obra. Primeiramente vamos ler o verso 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu já li essa passagem. Vamos aqui. A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Satanás vive para obscurecer a mente das pessoas. Já viu quando nós não temos vontade de estudar a palavra de Deus? Quando nós temos preguiça e nada nos faz ter vontade de estudar a palavra de Deus, e quando nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, nos dá sono. Nós precisamos orar: Senhor, tire isso de nós, tire isso de mim, porque isso não provém de Ti. Ele afasta as pessoas do estudo da palavra de Deus, ao transtornar os poderes da mente por meio dos excessos físicos e mentais. Até o trabalho, amados, nós precisamos ter cuidado. Se nós trabalhamos muito em excesso, nós não teremos tempo para estudar a palavra de Deus. Se trabalhamos muito em excesso, nós não teremos tempo para dedicar a oração e o estudo da palavra de Deus. E de buscar intimidade com Deus. Ocupa a mente com coisas da vida e apela o orgulho à exaltação pessoal. Foi um dos problemas de Lúcifer no céu. Ele é a exaltação pessoal. Nós não devemos nos exaltar. Nós devemos exaltar a Cristo Jesus. Esse nós devemos exaltar, a Jesus Cristo. A nossa oração deve ser: Senhor, que o meu nome diminua e o seu nome cresça. Que eu diminua e o seu nome cresça. Essa explicação está lá no volume 6, na página 940 do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Agora, os perdidos não eram capazes de conhecer a verdade. O problema foi que eles rejeitaram conhecer a verdade. Eles rejeitaram conhecer a palavra de Deus. Eles colocaram incredulidade e não de reconhecer a palavra de Deus como a palavra revelada pelo Espírito Santo. Muitos tiveram oportunidade de conhecer a verdade, e muitos têm a oportunidade de conhecer a verdade da palavra do Senhor, mas muitos não buscam, muitos preferem não crer. Mas escolheram, como eu já disse, não crer, e Satanás cegou os seus olhos. Satanás cega os olhos de quem, amados? De quem não crê. Agora, se nós crermos na palavra de Jesus, se nós crermos na palavra de Deus, e nós buscarmos incessantemente o estudo da palavra do Senhor, o Espírito Santo nos abrirá a mente, o entendimento, e Satanás não tomará conta da nossa mente. Amém? O reino de Satanás é um reino de trevas. O Evangelho é o único meio pela qual os métodos e enganos diabólicos podem ser expostos, e pelos quais as pessoas conseguem enxergar o caminho das trevas para a luz. É por isso que Satanás não deseja, que nós compreendamos e estudamos a palavra de Deus. Porque se nós compreendemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós abriremos as nossas visões, o entendimento do grande conflito, e descobriremos as astúcias de Satanás. Esse texto que eu li, essa explicação, está lá no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 6, na página 941. Agora, a essência do Novo Testamento é o quê? É vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A essência do Novo Testamento é vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. E na ressurreição de Cristo nós temos vitória. Ele está no coração do Evangelho. É o centro das Escrituras. Aliás, Jesus é o centro de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, passa ali um fio dourado.
de capa a capa, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus Cristo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é isso? Em João capítulo 5, no verso 39, João capítulo 5, no verso 39, assim diz a palavra do Senhor. Verso 39. Examinai as Escrituras, o próprio Cristo dizendo, porque julgais nelas ter vida eterna. Então, eles examinavam as Escrituras, né, julgando ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, que não fala que é só o Novo Testamento, e não fala que é só o Velho Testamento, né? Examinai as Escrituras, Velho e Novo Testamento, e são elas que testificam de Jesus. Como eu já disse, o Cristo Jesus passa como um fio dourado em toda a Bíblia. Não é isso? Agora, vamos ler aqui João capítulo 1, no verso 4. João capítulo 1, no verso 4. A vida estava nele. Nele quem? Cristo Jesus. E a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz para cada um de nós. Jesus é a luz para mim e a luz para você. Verso 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz que veio ao mundo é Cristo Jesus. Ele se esvaziou, né? Veio em forma humana, em forma de homem, e veio trazer luz a esse mundo. E essa luz deve brilhar na nossa mente, essa luz deve brilhar em nossos corações. No verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixou as cortes celestiais. E em carne de homem, em corpo humano, ele veio a essa terra. Andou sobre a terra, empoeirou seus pés e habitou entre os seres humanos. Um Deus andando por sobre a terra, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Agora, como esses versos do qual eu li em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 5, 9 e 14, Jesus é o quê? Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos tomar posse dessa promessa nas nossas vidas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nos direciona, é a luz que nos guia. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele não é só a luz nas trevas, mas ele é a luz que dissipa, que afugenta as trevas das nossas vidas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, amados. Olha só como é que é forte, como é profundo isso. Jesus é a luz do mundo. Somente através da luz de Cristo nós podemos nos desvencilhar do poder do pecado. Somente na luz de Cristo nós podemos desvencilhar do poder de Satanás. Jesus é o Verbo, como eu já li, é o Verbo que se fez carne e habitou e andou entre nós. Ele é a luz que nos dá vida. Mas não é só vida terrena, não é só vida aqui nessa terra. Aqui, queridos, num dado momento nós morreremos, fecharemos nossos olhos e voltaremos ao pó. Mas é vida em abundância, vida eterna, vida para sempre. Olha só como é forte e profundo vivermos uma vida eterna para sempre em Cristo Jesus. Nos primeiros séculos,
os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo, como aquele que foi luz nas trevas. O povo, os crentes, os cristãos do Novo Testamento estiveram comprometidos com esta luz. Nós devemos também estar comprometidos com esta luz. Eles foram redimidos por sua graça, transformados por seu poder e motivados por seu amor. O amor de Cristo nos motiva. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo deve nos constranger, deve nos motivar. Nós devemos Cristo tomar as nossas mentes. Nem a morte quebrou a lealdade deles a Cristo. Eles reconheciam os enganos do diabo através da luz do Evangelho. Através da luz do Evangelho, através da palavra do Senhor, nós temos a clareza e reconhecemos a obra do maligno, nós reconhecemos a obra de Satanás e nós não deixamos ela nos alcançar, porque nós estamos apegados à luz do mundo que é Cristo Jesus. Cristo sempre teve pessoas que por sua graça defenderam a verdade. E nós devemos, amados, defender a verdade do Evangelho, defender a verdade da palavra do Senhor. Defendermos, mesmo que isso custe a nossa vida, porque nós estamos vivendo uma batalha pela mente. Nesse tempo, a luz do amor, da graça e da verdade de Cristo brilhou através das trevas. Nesse tempo, eu digo, no tempo do Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, muitas pessoas vieram e se batizaram. Muitas pessoas vieram, aceitaram a Cristo Jesus, aceitaram as boas novas, aceitaram a palavra da salvação, porque eles compreenderam quem era a verdadeira luz, Cristo Jesus. A batalha é pela nossa mente. E nós devemos tomar posse dessa vitória que é em Cristo Jesus. E deixarmos Cristo Jesus tomar posse da nossa mente. Deixar o Espírito Santo tomar posse da nossa mente. E que Satanás, ele deseja tomar posse da nossa mente. Mas quando nossas mentes estão conectadas em Cristo, quando a nossa mente está conectada com o Espírito Santo, quando a nossa mente está conectada em oração, em estudo da palavra do Senhor, Satanás não tem como alcançar a nossa mente. E na batalha pela nossa mente, Jesus Cristo é o vencedor. E nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Esse é o nosso estudo de hoje. Que nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Que nós possamos entregar os nossos corações ao Senhor. Que nós possamos entregar a nossa vida, a nossa mente a Cristo Jesus. Assim nós obteremos vitória e vida eterna e vida para sempre ao lado de Cristo Jesus. Que esse seja o nosso pensamento. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossa mente, em nossos corações, e que onde nós estivermos, as pessoas vejam em nós o brilho do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Amém?